Bom dia, amados e preciosos irmãos. Enquanto Deus nos der fôlego de vida, saúde, inspiração, nós vamos continuar na nossa jornada, levando esclarecimento da palavra de Deus, orando por todos e procurando ser uma pedra de ajuda. E a nossa oração é que Deus nos ajude a cumprir o seu propósito e ajude a cada um de vocês na jornada, na vossa luta, no vosso trabalho. Bem, cada um tem de Deus uma missão, cada pessoa leva consigo as suas dificuldades e cada um leva consigo o seu pecado. Agora, temos uma frase aqui na nossa abertura de Spurgeon, que diz: se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado matará você. Depois a gente torna a falar sobre esta frase. Agora eu quero tomar aqui o segundo livro dos Reis, capítulo 14. Amazias, rei de Judá. É o título, falando sobre ele. Primeiro verso. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. Olha, fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi, em tudo seguiu o exemplo de Joás, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram. E o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Bem, nós devemos ler a Bíblia e procurar ver o que levou Israel ao cativeiro, o que levou Israel a se tornar escravo do mundo. Vejam bem, meus irmãos, quando Deus tirou Israel do Egito, eles saíram fisicamente, mas não deixaram aquelas coisas que tinham que ficar lá. Era uma nova vida, era uma nova etapa. Eles não tinham que carregar nem nada do Egito, daquilo que eles cultuavam lá no Egito. Porque lá eles cultuavam de uma forma que não agradava a Deus. Deus não se agradava daquela forma, mas cumprindo uma promessa que ele fez a Abrão, ele os tirou dali. Mas vejam que passaram-se o período dos juízes e eles continuavam ainda com as suas práticas idólatras. Depois vieram os reis, Agora aqui já estamos lá bem na frente. E a Bíblia diz: o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Então eram práticas erradas que provocavam a ira a Deus. Então nós devemos ler e observar essas coisas. Quando Deus tira a gente de um sistema, Ele não quer que nós tenhamos nada daquele sistema que não esteja de acordo com a sua palavra. Aí você pode, eu posso, todos podem, mas lá não tinha parte, da palavra tinha parte.
Mas na interpretação que eles interpretavam, Deus não quer aquilo de nós. Porque ali era colocada muita ideia humana no meio. Para aprisionar o povo, colocar o povo dentro do seu domínio humano e não o domínio de Deus. Certo? É um parênteses que abrimos aqui no nosso assunto a respeito de deixar para trás costumes, práticas humanas. Agora, quando você deixa costumes dos homens, práticas dos homens, ensinamentos dos homens, e você vai ter uma nova caminhada, isso não quer dizer que você vai se tornar um ímpio, um pecador, uma pecadora, um mundano, uma mundana. Não, você vai se tornar uma pessoa santificada segundo Deus e não segundo a aparência, não segundo os homens. Porque o jugo dos homens é pesado, o de Deus é suave. Então lá eles continuavam na prática e por toda a vida, até que foram tirados por 2.400 anos de sua terra, a terra da promessa. Não despreze aquilo que Deus tem nos dado. Agora vejamos o verso 5. Uma coisa para encaixar aqui com o nosso assunto sobre vencer o pecado. Logo que o reino foi confirmado em suas mãos, então o rei Amazias matou os seus servos, que tinham matado o rei seu pai. Então ele praticou a vingança. Eles mataram seu pai, ele subiu ao trono, logo o seu reino se confirmou, ele então matou aqueles que tinham matado o seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não serão mortos os pais por causa dos filhos, e os filhos não serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. Vale a pena a gente repetir esta parte final. Ele não matou os filhos daqueles servos que mataram seu pai. Porque se ele tivesse matado os filhos, ele estaria descumprindo a ordem do Senhor. Porquanto estava escrito na lei de Moisés, no livro de Moisés, o Senhor dando uma ordem: não serão mortos os pais por causa dos filhos, e os filhos não serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. Então é o que nós citamos na abertura. Se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado matará você. Então, nós concluímos então que eu não posso ter companheirismo com o pecado, porque Deus não tem. Porque Deus tem companheirismo com o pecador arrependido, lavado, purificado do seu pecado. Deus tem companheirismo com a pessoa que se arrependeu do seu pecado. Agora, você não morrerá pelo pecado do outro. Eu não morrerei pelo pecado do meu próximo, nem pelo pecado dos filhos. Nenhum morrerá pelo pecado do outro. Cada um será morto por causa da sua própria transgressão, ao fulano, e culpar os outros.
Então eu estou no buraco caído hoje porque aquela pessoa me levou, me enganou, me tapeou, me enganou. Deus sempre esclarece as coisas. Se eu chegar lá no caminho, no final do caminho hoje, e decepcionado, falar, mas foi o fulano e eu acreditei nele. Aí a Bíblia vai dizer, maldito o homem que confia no outro. Então você confia cegamente o seu destino eterno na mão de um homem? Que prega aquilo que não está correto com a Bíblia? Ele prega um martírio, um sofrimento. Às vezes as pessoas acham que é correto se autoflagelar. Autoflagelar. Então nós encontramos essa prática nos tempos passados, nas eras negras, lá quando a igreja pregava as indulgências, as pessoas batiam em si mesmas, subiam as escadarias com pedras em suas cabeças. Para quê? Porque tendo que justificar-se a si mesmo para ser salvo. Foi ali que Lutero veio ao seu coração que o justo viveria da fé. Agora, quando Lutero deixou de carregar um fardo pesado imposto pelos homens, então aí ele se tornou um ímpio? Não, aí ele se tornou o melhor servo de Deus. Agora, o que às vezes pode acontecer? Fui liberto daquele sistema enganoso, então agora eu vou pintar o 7. Prova tanto que você saiu de um buraco, caiu em outro. Você deixou de fazer uma coisa que era uma idolatria e passou a fazer uma outra coisa que é abominável diante dos olhos de Deus. Agora, existe tantas coisas que os homens privam seus semelhantes, os líderes privam seus seguidores de uma liberdade que Deus lhes concede. Mas Deus não os liberta para sermos ímpios. Deus não libertou Israel do Egito para eles se tornarem murmuradores, reclamadores, ímpios, idólatras. Ele os tirou de lá para que eles deixassem de ser idólatras. Ele os tirou de lá para que eles deixassem de amassar barro para Faraó, para cumprir neles uma promessa feita a Abraão, e não para se tornarem homens pecadores, mulheres pecadoras, adoradores de ídolos, portanto, ímpios, mas sim para servir ao Senhor. Aí você pode dizer, os sistemas impedem o homem de servir o Senhor? Impedem. Porque a pessoa serve aquele sistema e não a Bíblia. Você tem visto isto? Você disser assim, mas eu não tenho visto. Abra os seus olhos, Deus está dizendo. Eu já falei em outras ocasiões aqui, falo, todo sistema que priva as pessoas de conhecer, de conhecimento, e diz para você, não ouça, não veja, não ouça, não veja, ele está tirando de você algo que Deus dá para você conhecer. Como você vai ouvir a verdade se você ficou trancado num quarto, num sistema e não quer saber de mais nada? É uma estupidez, é uma ignorância. Você tem ouvido isso mesmo aí? Você se tranca num local fechado, escuro, e a pessoa diz, não tem sol, você não vê o sol. Então a pessoa fala, vem cá que o sol está brilhando. Não, não existe sol. É só isso aqui mesmo, e fora disso aqui não tem jeito. Então é você que está dizendo que não tem sol. Não é que o sol não existe. É você que está dizendo que não existe uma verdade. A verdade existe e ela está ao alcance de todos. Mas se você se priva de uma liberdade que Deus te deu, de fazer uma escolha que foi seu pai que fez por você, que foi sua mãe, que foi seu patrão, que fez... Não, Deus nos chama para esta liberdade, para você ver aquilo, ver a palavra.
Então eles tinham medo naquele tempo de ouvir Jesus, porque os sacerdotes tinham dito: se alguém for ouvir aquele homem, será expulso da sinagoga, será expulso. Então hoje se repete: se alguém for ouvir aqueles malucos, um carro vai te atropelar. Você não tem desculpas. Se liberte desta prisão. Então Deus tira-nos desta prisão. Tira você do jugo do faraó, do Egito, da idolatria, e te dá uma nova oportunidade. Israel teve uma nova oportunidade. Você não tem que viver no pecado dos seus pais, no engano de seus pais. Você agora é uma oportunidade que você tem. Você é um ser de livre arbítrio. Agora, tenhamos esta consciência em nossas vidas, essa satisfação, porque nós precisamos disto, de ter essa liberdade para escolhermos aquilo que é correto. Então vejam o versículo 8 de Eclesiastes capítulo 8. Visto que não sabe o que há de acontecer, quem lhe dará a entender o que há de acontecer? Ninguém há que tenha domínio sobre o vento para o reter, assim também ninguém tem poder sobre o dia da sua morte, como não há altas em época de guerra, tampouco a impiedade libertará os que a praticam. Vamos praticar a piedade, o amor, a justiça, e vamos vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado matará você. Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém.